trazendo as suas dúvidas, as suas indagações e direcionar nossas aulas, as nossas futuras aulas. Porque, mesmo que a gente tenha um conteúdo preparado, nós não sabemos como esse conteúdo está chegando até vocês. O tema de hoje será mais focado nas aulas passadas, no caso dos vídeos dessa semana, de quinta-feira, a partir da pré-história ou antiguidade até o final da Idade Moderna, da Idade Média. Com isso, com os vídeos que vocês assistiram, com as dúvidas que apareceram naquele momento, sem saber o que é que estava acontecendo, é o que esperamos que vocês tragam aqui nesse momento, nesse espaço, para que a gente possa ajudar, orientar, esclarecer e responder todas essas dúvidas. Certinho? Então, até a véspera do Enem, vamos tentar passar o conteúdo que provavelmente mais pode cair no Enem, principalmente a parte teórica, e vamos fazer os exercícios para ver se... Bom dia, Emílio. Pode dizer? Acho que ela só ainda deve estar organizando alguma coisa. Então, aí até o momento da véspera do Enem, esse tipo de interação com vocês, mesmo que de forma virtual, vocês poderão estar entrando em contato com a gente por e-mail, por WhatsApp, pedindo para que a gente esclareça suas dúvidas. Estamos aqui à disposição de vocês. E, ao longo do tempo, após o Enem, vamos trabalhar com mais profundidade nos conteúdos de Enem e vestibular, nos conteúdos gerais de história, não desanimando ao longo do tempo, independente do que pode acontecer com o passar dos dias, principalmente com o passar das nossas aulas, certo? Não sei se vocês concordam com esse tipo de proposição que estamos trazendo para vocês. Nós temos um calendário apertado para o Enem, então, essa é a principal ideia, mas caso vocês tenham outro, por favor, podem nos trazer. Exatamente, Jota. Como não gostar de história? Porque história nós vamos passar, como até o professor de Maria disse, por tudo que nós já fizemos, as relações de poder e as relações de classe, que depende do qual a nossa sociedade está estruturada. E, agora sim, vou pedir que vocês tragam as suas dúvidas. Sintam-se à vontade para pronunciar. Por favor. Jerry, Sim? a gente poderia o seguinte, assim, a galera tá na questão da escuta e provavelmente isso vai se perdurar, né, pelo um bom tempo. É o primeiro momento nosso também, é o nosso primeiro momento. Mas o que tu acha da gente estar fazendo aí uma revisão, você iniciando aí uma revisão do conteúdo da tua aula e posteriormente eu também posso estar fazendo uma revisão aí da Idade Média também e quem sabe até dando uma avançadazinha aqui em Roma, porque teve aí Eric que já perguntou sobre a questão de Roma. Roma é magnífico falar de Roma, tanto de Grécia como de Roma. Justamente um dos fatores da queda do Império Romano foi justamente a sua expansão, né, em larga escala, o maior império aí. E aí a gente pode iniciar nessa pegada, se a galera concordar, né, Jota? Você inicia aí fazendo uma revisão aí, uma revisão zona do conteúdo que você já deu. Aí a gente abre, né, para a galera ver se surge alguma dúvida, porque já assistiu a aula, já passou um tempinho, às vezes foge, né, foge ali a, a dúvida, e aí a gente relembrando, né, relembrando ali o conteúdo, vai surgindo, realmente, fiquei na dúvida nesse ponto aqui. E aí tá no chat, ou então até abrindo o próprio microfone aí, falando, professor, e aí fazendo as interferências, e a aula vai fluindo dessa forma. É uma aula bem dialógica, né, galera? Não é a gente aqui só falando. É essa dialética. A gente vai externar o conteúdo e
que a gente quer receber também essa devolutiva, né? Até para a gente entender se vocês estão compreendendo, até aonde, né, a nossa metodologia, se a nossa metodologia está sendo coerente, está sendo é, compreendida por vocês. Mas aí, então, deixa a sua sugestão aí. Já você começar aí fazendo um apanhadão geral aí, uma revisão do que você já fez, do que você já externou, já explanou para a galera os conteúdos, e posteriormente a gente abre um momentozinho aí, 5, 10 minutos, para ver se a galera solta alguma dúvida, se ficou. Mas eu sei que o senhor, o professor Jerry, é expert Uhum. aí nas tecnologias e nos conteúdos, então fica difícil até ficar alguma dúvida. E posteriormente eu entro também. Perfeito. Então, agradecer aqui primeiramente os comentários de Jota, de Samantha, Jaqueline, de da Tandy, que, que já estão contribuindo, né? Vamos fazer esse direcionamento de história. Vou começar com os assuntos. Caso, só vou fazer relembrando principalmente a videoaula que eu trabalhei, mas caso vá surgindo alguma ideia, alguma coisa que não foi falado, ou que eu não estou lembrando agora, por favor, é só poder ativar o microfone, digitar no chat, certo? Vou fazer uma revisão aqui, bem, bem resumida mesmo. Primeiramente, é uma pincelada, isso mesmo. O que primeiramente acontece? O que nós vimos ao longo do começo da história, principalmente após o movimento de expansão dos primeiros humanos, é a procura de alimentos. Ao encontrar esses alimentos, que antes não era dependida do cardápio com carne, mas apenas após a ingestão de carne, é que esse tempo é incrível mesmo, é que vai começar a haver a evolução do organismo humano. Ao ingerir a carne, nós vamos, principalmente o cérebro, vai poder absorver proteínas e nutrientes que antes não eram encontrados com os alimentos tradicionais, que nós vimos folhas, frutos, raízes e até mesmo insetos. Com isso, a evolução do cérebro permite, principalmente a fala, nós podemos nos comunicar, porque antes a comunicação era feita a partir de desenhos, de grunhidos, de gestos por vezes agressivos. Mas depois, quando nós começamos a nos comunicar, vale lembrar principalmente a história da Torre de Babel, em que a linguagem era única, mas depois, com o tempo, foi se dividindo, impossibilitando a comunicação de diversos povos, havendo então a expansão pelo globo. Mas, deixando a parte teológica para depois, nós podemos perceber que no momento em que começa a haver essa fala, os pequenos grupos humanos, eles começam a aumentar, vão se agregando, vão construindo uma sociedade cada vez, ou um grupo familiar cada vez maior. Daí vai passando a formação das primeiras tribos, das primeiras aldeias, tribos. Essas tribos vão crescendo, vão guerreando. É um período sanguinário da história, pouco compreendido, principalmente por ainda estarmos cavando na arqueologia para tentar compreender um pouco como é que tudo aconteceu nesses primeiros momentos da história. Mas, à medida que vamos conhecendo e localizando essas primeiras cidades, vamos então compreendendo como a organização social foi se estruturando, principalmente para a formação das cidades maiores, em que nós tínhamos esse primeiro grupo familiar, ele agregava outros, então ele assumia um poder, ele assumia um local de liderança nessa tribo. Então, todos os outros grupos dependiam não apenas da organização social estabelecida
por esses líderes, por essa família líder do grupo, como também a religião, a cultura, tudo era estabelecido por eles. E assim foi que se começou a surgir as primeiras cidades lideradas por um rei. Mas essa sociedade, à medida que ia desempenhando diversos papéis, principalmente para o seu crescimento, como a busca de alimentos, é que nós vamos encontrar que antes havia esses nômades, eles encontram a terra fértil e começam a surgir essas aldeias, mas é nesse momento em que acontece a primeira grande revolução da humanidade, ou o domínio da agricultura. E aqui é que o excedente de alimento é que fortalece esses grupos que vão se aumentando, se agregando. Com o fortalecimento desses grupos, há uma enorme evolução. Tanto o trabalho, como estão trazendo aqui no chat, o trabalho feminino é de extrema importância. Nós temos o grupo de humanos responsáveis tanto pela caça e pelas guerras, mas temos o grupo feminino responsável pelos cuidados domésticos e também pelas atividades, às vezes agrícolas, outras vezes de organização do seu ambiente, do seu lar. E essa organização é fundamental para a educação daqueles que iriam assumir a posição ou de caça ou de poder. Independe, mas tudo dependia de como eram conduzido a educação dentro de casa. E as mulheres tinham um papel fundamental, vão continuar tendo esse papel, independente da estruturação do machismo ao longo da história. Isso jamais irá diminuir o quanto as mulheres participaram do ciclo evolutivo humano. Isso é inegável. Aqui, gente, eu sinto muito, não estou acompanhando tanto o chat, certo? Então, se o professor de Maria achar necessário intervir, por favor, sinta-se à vontade. Mas, com essa estruturação social, esse aumento de aldeias, vou até disponibilizar um link bem interessante para vocês verem como as primeiras e maiores cidades aparecem no globo terrestre. Vocês podem assistir um vídeo enquanto eu vou falando, não tem problema algum. É só mesmo um mapa para vocês perceberem como vão surgindo as cidades no mundo todo ao longo do tempo, as principais cidades. E com isso, nós temos o aparecimento dos impérios. Essas cidades eram principalmente divididas. Eles tinham cultura, religião, estrutura social diferentes. A forma deles normatizarem como seria essa estrutura social era sempre falada por aqueles que estavam no poder, sempre. Então, à medida que essas cidades cresciam, elas invadiam o território de outras cidades. A guerra era inevitável. Mas, com o tempo, essas cidades que iam crescendo tinham que ter essa religião comum, essa ordem e organização comum para todos. Com o tempo, vai surgir a escrita cuneiforme, porque ela é sempre cunhada, em cunham, em desenhos, em pedras, em argila. E isso é o que marca a grande segunda evolução da humanidade, porque permite que toda a história que antes era passada de pai para filho, através apenas da oralidade, e essa história poderia mudar de um ponto, de um tempo para o outro. Então, agora havia o registro. É um registro simples, uma escrita simples. Tudo dependia do momento daquelas informações eram distribuídas ou eram repassadas para o papel. E sim, essa importância social
é fundamental. Mesmo que tenham sido marginalizadas, nós vamos ver não apenas as mulheres, mas todos os outros grupos sociais que eram diferentes. Ou seja, aqueles que tinham defeitos congênitos físicos na nascença, aqueles que tinham comportamentos discrepantes. Era uma sociedade em que a ordem era estabelecida apenas para aqueles que estavam no poder. Então, todos aqueles que não seguiam eram executados para não incitar uma revolução daqueles que estavam abaixo da classe social. Era necessário manter esse poder a qualquer custo. E daí havia essa marginalização. Mas lembrem que essa marginalização, às vezes, sempre dependia de ordem religiosa. Aquele que estava no poder é que estabelecia não apenas as leis, mas também, principalmente, essas leis eram determinadas pela religião. Agora, com a escrita, nós estamos vendo essa organização das ideias de como estruturar a sociedade. E isso acontece principalmente com o Código de Hammurabi, pelos babilônicos, que vai determinar aquela famosa frase que nós conhecemos, olho por olho, dente por dente, de como era o tratamento ainda diferenciado, mas o tratamento entre aqueles que tinham poder dentro da sociedade e aqueles que não tinham, que poderiam ser outros trabalhadores e escravos. Então, com o Código de Hammurabi, começamos a ter uma organização legal ou normativa de como deveria ser o funcionamento dessa cidade, independente do tempo que isso se passasse. Porque agora, com a escrita cuneiforme, tudo o que é registrado permanece perpétuo para as gerações futuras. É uma revolução extraordinária naquele momento. E isso faz com que em outras sociedades vão surgindo outras formas de escrito. Como no Egito, nós temos os desenhos hierográficos. Gente, a utilização do papiro surgiu depois. O papel foi com a China, o papiro com os egípcios. E, naquele tempo, registrar em parede, em pedras, é difícil. Mas agora, registrar em papel era mais fácil distribuir para os diversos setores, principalmente daqueles grandes territórios. E esses territórios vão expandindo. Nós temos um dos primeiros maiores grandes impérios da história da humanidade, que é o Persa, que ele amplamente consegue conquistar diversas áreas no globo terrestre, principalmente próximo do Oriente Médio. E são esses territórios que eles vão conquistando outras civilizações. Nós temos o caso que os persas dominam ou ajudam os hebreus durante a fuga do Egito, pois depois dessa fuga, liderada por Moisés, os egípcios vão atrás dos hebreus, tentando recapturá-los. Mas aí os persas reaparecem com a sua expansão, eles garantem não apenas a dominação dos hebreus, que permite a sua religião monoteísta, como também os persas dominam os egípcios. E essa expansão afeta os gregos. Será que eu estou indo rápido, eu estou indo devagar, eu estou especificando, eu estou trabalhando muito, ou devo ser mais, dar uma pincelada ainda mais superficial? Professor, o que o senhor acha? Kaique, bom dia. Aqui se trata de essa aula, né? Nós estamos tentando trazer um espaço para que vocês tirem as dúvidas. Eu estou Como até o aprendendo aqui com momento, você. Eu estou aqui tá aprendendo com certo, você. A aula está ótima. Eu estou aqui, a aula está ótima. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo muito aqui com vocês. Não, tá tranquilo, tá ponderado, tá tranquilo. E o chat, eu estou aqui beleza. acompanhando o chat. Não se atém ao chat, não. O chat eu estou pegando aqui as dúvidas, estou anotando para quando você dá uma pausa aí, eu soltar as dúvidas da galera. Pode ficar tranquilo, tá Certinho, muito ótima a aula. obrigado. Beleza. E eu peço também para que vocês possam dizer no chat como é que está indo a aula, porque aí
o professor Luciano pode chamar minha atenção aqui, certinho? Então, Kaique, nós estamos tentando voltar. Como eu fiquei esperando por dúvidas e até o momento não trouxeram, eu estou tentando passar uma pincelada nos assuntos de história que nós já vimos durante a quinta-feira. Às vezes vai surgindo alguma ideia, eu vou pontuando aqui e vou dando a continuidade. Mas caso você tenha alguma dúvida, já pode apresentar aqui ou durante minha apresentação, fique à vontade. Não se acanhe em momento algum, certinho? Ah, obrigado, Remy. Pode deixar. Ok, Kaique. Muito bem. Obrigado, Michael. É, esse lado de história é porque são várias que vão surgindo. Por exemplo, o dilúvio contado na Bíblia hebraica ou na Bíblia cristã, ele traz uma releitura da epopeia de Gilgamesh, que é um conto de um herói que ele vai em busca da salvação de um amigo, que antes era um inimigo, mas ele conquista essa pessoa como amigo, só que ele é atacado por um dos deuses da época. Então, Gilgamesh vai atrás da vida eterna para salvar o seu amigo e encontra um homem que seria aquele que construiu uma embarcação para proteger os animais durante o grande dilúvio. Mas nós temos de forma incontestável que esse grande dilúvio aconteceu. É claro que a história, ao longo do tempo, registrado pelas civilizações, vai deixando indeterminado como isso aconteceu ou quando isso aconteceu. Os relatos ainda são discrepantes, mas é inevitável sabermos que o derretimento do gelo na última era glacial proporcionou a elevação do nível dos mares no mundo todo. Por isso é que temos algumas civilizações registrando como aconteceu o dilúvio a partir do ponto de vista de cada um, ou seja, do ponto de vista daqueles que tinham o poder para registrar esse momento que viviam e que tinham a habilidade de passar essa informação para o seu descendente. Então, com o tempo, nós vamos ver esse aparecimento das cidades, o surgimento desses impérios e, principalmente, o Império Persa que vai ameaçando o mundo ocidental. Esse mundo ocidental, ainda o mundo grego, estava em uma formação, pois as cidades que surgiam ainda eram independentes entre si, não havia qualquer relação, ou algumas relações ainda não eram, ou não passavam apenas de relações comerciais. Mas, com a captura da princesa Helena de Micenas, que isso nós vamos poder relembrar do filme Troia, muito bom para quem puder reassistir, relembrar como é que aconteceu. E esse conto da Guerra de Troia é contada pelo filósofo Homero. Talvez vocês já tenham conhecido os livros de Ilíada e Odisseia. A Odisseia é quando Odisseu, ao final da guerra, volta para a sua cidade, mas passando por diversos desafios. Esses contos retratam o último período em que a mitologia fazia parte do cotidiano do mundo grego. E, a partir desse momento, é que a mitologia começa a ceder espaço para o pensamento filosófico que vai surgindo. A filosofia, então, vai começar a estabelecer como vai ser estruturada a sociedade. Obviamente, aqueles que estavam no poder não permitiam que essas ideias revolucionassem a sociedade naquele momento. Mas, à medida que as grandes cidades, como Atenas e Esparta, cresciam, então a imposição dessas ideias era também inevitável. E a grande diferença cultural dessas cidades, posteriormente, é o que vai resultar em uma guerra. Mas antes dessa guerra entre Atenas e Esparta, é que vai aparecer os persas. E os persas, nós temos os filmes 300 e 300 a Ascensão do Império. Também retrata
bem legal como foi que aconteceu as guerras médicas e o resultado delas também. Mas, com o fim das guerras médicas contra os persas, é que nós vamos ter a a Guerra do Peloponeso, em que há essa disputa de ascensão entre Esparta e Atenas. Mas nenhuma das duas conseguia se impor sobre a outra. Elas estavam cansadas demais contra os persas. Lembram dos filmes? Traziam um enorme contingente militar contra os gregos. Os 300 conseguiram segurar um pouco. Depois foi necessária a união do mundo grego. Só que essa união logo se dissolveu, restando então um movimento de guerra entre eles. Momento oportuno para os macedônicos, com Alexandre o Grande, que começa a sua expansão por todo o mundo ocidental e oriental. Alexandre não apenas conquista a Grécia, mas se expande até a Índia, sendo barrado pelo Himalaia, as grandes cordilheiras em que pertence o Monte Everest. Mas ele volta. Essa conquista se dá com a expansão do seu império, que atinge até mesmo o Egito. Lá nós vamos ter Alexandria, que se destaca pelo seu esplendor, pela construção da Biblioteca de Alexandria. Desde aquela época, havia uma espécie de recolhimento de toda a cultura ocidental que convergia para Alexandria através do comércio. A nível interessante, Erastótenes, que era diretor da Biblioteca de Alexandria, ele ordenava que todas as embarcações deveriam ser revistadas, todos os papiros deveriam ser copiados e, então, terem o registro armazenados na Biblioteca de Alexandria. As informações que tinham lá poderiam evoluir a humanidade em milhares de anos. Contudo, com a expansão do Império Romano, é que a Alexandria acaba sendo destruída, a biblioteca incendiada e toda aquela vasta cultura se perde. Mas parte ainda registra. O que se perdeu, por exemplo, foi que já tínhamos provas conclusivas de que o mundo era redondo. Eratosthenes conseguiu calcular exatamente que o mundo era redondo desde há mais de 2000 anos antes de Cristo. Nós já sabemos dessa informação, mas com a perda, nós vamos ver outros pensamentos que vão se dissociando na Idade Média de que o mundo era plano. Nós dependíamos do geocentrismo, apenas havia a humanidade em um mundo plano que tinha todos os outros astros rodando em torno dele. Éramos o centro do mundo. Por quê? Acreditávamos ter sido escolhidos por Deus como aqueles que deveriam comandar o mundo ou o universo. Mas, com o tempo, essas ideias vão caindo por terra, principalmente com a invenção do telescópio, com a invenção que essa invenção proporcionou não apenas o mapeamento inicial do mundo, do universo, mas também descobrir como é que o mundo realmente era. Mas naquela época, como já se sabia, Alexandre até mesmo acreditava que a expansão do seu império poderia contornar o globo. Mas, impedido, Alexandre morre, Alexandria, todo o império macedônico começa a ser dividido entre os seus generais, mas essa divisão acarreta em conflitos, fazendo eles perderem para a expansão do Império Romano. O Império Romano, que só foi formado a partir dos irmãos, de forma mitológica também, dos irmãos Rômulo e Remo. Eles eram etruscos, fundaram a cidade de Roma, e então começamos a ver o agrupamento humano daquele território. Esse território, então, passa por diversos processos de estruturação social, em que as classes sociais estavam extremamente divididas. Essa divisão sempre dependia dos patrícios que estavam no poder, dos plebeus, era aquela massa trabalhadora, que, por vezes, não tinham terras, mas que eram descendentes daquele território, então atuavam naquele momento,
em busca da sua sobrevivência, dependendo das relações sociais com os patrícios. E, por fim, os clientes, aqueles estrangeiros, aqueles escravos, escravos por vezes, muitas vezes, por dívida. Os plebeus que não conseguiam trabalhar dependiam dos patrícios, mas quando nem isso eles conseguiam, eram escravizados. Só que os plebeus começaram a gerar enormes revoltas para que houvesse a possibilidade de lugar de fala do território romano. Esse momento foi extremamente importante porque essas diversas revoltas eclodiram nessa publicação, agora escrita, ainda de forma primitiva, mas é registrado que os plebeus poderiam, então, ter essa mesma comparação jurídica com os patrícios. Como o exército era formado principalmente pelos plebeus, nós vamos ver esse fortalecimento militar do exército, que, logo após, iniciam as guerras púnicas. Nessas guerras, que é o começo de expansão da República Romana, eles se expandem não apenas para a Europa, mas para a África. Na África, eles encontram uma grande cidade, uma grande cidade que comandava um território no norte da África, comandado por Cartago. A cidade de Cartago era de descendência fenícia, como nós vimos nos vídeos, aqueles que dominaram o Mediterrâneo, e as guerras púnicas resultam na destruição dessa cidade, na escravização de todos aqueles homens, mulheres e crianças, e no assassinato generalizado daqueles que eram contra a expansão romana. Só que nesse momento a escravização começa a ganhar um novo visual, um visual muito mais cruel do que antes era possível, porque a República Romana, em seu movimento de expansão, iniciou uma busca generalizada por escravos para que pudesse aumentar cada vez mais o seu território, utilizando-os em trabalhos, utilizando em construções que vão fortalecer a República Romana. E é nesse trabalho que Júlio César inicia o seu processo de expansão do território com a construção de estradas que existem até hoje, de viadutos para levar água para as cidades, e estruturas como o Coliseu, que vai como anfiteatros. A exemplo, nós temos o Coliseu, que vai aparecer um pouquinho depois, templos, e tudo isso vai fortalecendo a expansão romana. Só que Júlio César é traído por Brutus, utilizando o que nós temos hoje, aquela frase, até tu, Brutus. É desse momento que Brutus, aliado de Júlio César, o trai. Mas Brutus também é assassinado, então assume, entre eles, Augustus, que se torna um imperador. Augusto não apenas estabelece o domínio sobre o território romano, como ele se torna um deus. Por isso, e com isso, ele começa a expandir ainda mais o Império Romano. Mas essa expansão descontrolada e sem organização de um exército forte nas fronteiras, o que vai permitir depois a vinda dos bárbaros. Mas um pouquinho antes disso, nós temos, com a morte de Augustus, a vinda de outros imperadores. Entre eles, destacamos Nero. Ele iniciou uma guerra ferrenha contra os cristãos, que naquele momento já estavam se expandindo pelo Império Romano, trazendo as suas ideias de amor próximo, de monoteísmo, que vai fazer com que a população, principalmente os plebeus, comecem a imaginar de que os imperadores deuses não deveriam ser mais aqueles que estavam no poder, mas sim aquele Deus único, trazido pelos cristãos, deveria ajudar os seus seguidores a chegarem
a melhorar a sua qualidade de vida naquele momento inicial ou final do Império Romano. E são esses que vamos ver a guerra de conflitos. Ainda não temos ideia exatamente como se dava esses conflitos, mas sabemos que era o mais bárbaro possível. As guerras entre os romanos e os cristãos desencadeiam um sanguinário episódio do Império Romano. E Nero, o imperador, então incendeia toda a capital romana para que culpasse os cristãos. E então todo o império começasse a caçá-los. Mas, posteriormente, isso proporciona uma desestruturação enorme, porque outros imperadores que vão surgindo posteriormente não conseguem mais manter a união do império. E assim, vamos ver os bárbaros adentrando cada vez mais no Império Romano, pois não tinha essa barreira nas fronteiras. Então, as conquistas do território era possível eles alcançarem cada vez mais a capital romana. Daí a necessidade de divisão do Império Romano entre o Império Romano do Oriente, aquele que foi sediado em Constantinopla, hoje é Istambul, na Turquia, e manter ainda Roma como capital do Império Romano Ocidental. Mas Roma, com todas as destruições e invasões bárbaras, acaba mudando para uma outra cidade mais fortificada, que é Milão. Mas a desestruturação do Império Romano é inevitável, pois aqueles patrícios que ainda tinham seus territórios e construíam a tempo seus castelos, suas fortalezas contra as invasões bárbaras, agora recebiam os plebeus para iniciar o coronato. O coronato é o momento em que os plebeus começam a trabalhar para os patrícios, naquele modelo de servidão que vamos ver no feudalismo. Ele começa desse momento da proteção dos plebeus e principalmente dos patrícios contra os germânicos ou os bárbaros. Os germânicos porque vinham do norte da Europa. E quando eles chegaram no Império Romano, é que nós vamos ver essa ruralização do Império. Essa desestruturação é definitiva. E agora, cada território era comandado por um rei. Esses patrícios se ascenderam e eram responsáveis pela segurança do seu território enquanto os plebeus trabalhavam neles. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente se mantinha forte, principalmente porque agregou não apenas a parte do Império Romano que estava seguro das invasões bárbaras, como também buscou aqueles que antes eram descendentes dos persas. Então, nós vamos ver uma união de culturas no Oriente, enquanto há desestruturação no Ocidente. E essa desestruturação permite a vinda do feudalismo. Infelizmente, eu não acompanhei o chat. Então, caso alguém o professor de Maria queira manifestar ou passar quais foram as dúvidas, as manifestações da turma, estou abrindo esse espaço agora. Ah, os patrícios. Peraí, deixa eu começar aqui. Luciano Neves traz algumas dúvidas sobre as fases da Idade Média, como foi dividida. Bem, na Idade Média, nós vamos ver como essa ruralização do território, todo aquele vasto território do Império Romano, que deixa de existir, e vamos ver essa centralização de poder nos feudos, ou seja, naqueles castelos, então nós vamos ter a Alta Idade Média, em que há esse momento de ruralização, de feudalismo, de servidão da classe trabalhadora em relação àqueles que estavam no poder. E a Baixa Idade Média, vamos começar a perceber essa desestruturação do feudalismo. Ocorre principalmente com diversos movimentos sociais que vão eclodindo
no fim dessas fortificações, desses castelos, graças à expansão do comércio. O comércio surge essas relações. Antes, aqueles plebeus trabalhavam para a sua sobrevivência, mas quando eles começavam a partir do seu trabalho, conseguir um excedente, e com esse excedente eles comercializavam, essa dependência começou a ser fragilizada. Então, há um momento em que o comércio permite com que essa classe trabalhadora comece uma tímida evolução. Isso acontecia principalmente nos burgos. Não sei se vocês lembram daquela palavra burguesia, que são aqueles que vão, aquela classe trabalhadora que vai ascender ao poder, principalmente após a Idade Média. E eles surgem nos burgos, que são aquelas cidades não tão fortificadas como eram os castelos, mas que havia essas relações comerciais. Era nesse espaço que essas relações surgiam. Então, nesse momento, principalmente nos burgos, nós vamos ver aquela falta de organização social. Não havia higiene, não havia ordem. A igreja já estava em ascensão nesse período, marcado desde a alta Idade Média, tentava comandar, mas não era interessante as igrejas dentro do espaço dos burgos, eram mais os castelos, onde aconteciam as principais negociações políticas que envolviam o poder. Mas, nos burgos, com a expansão do comércio, nós vamos ver a vinda da peste negra, em que a população, como não tinha esses cuidados higiênicos, possibilitou a disseminação dessa doença a partir do rato, que os contaminava, da pulga dos ratos que o contaminavam, de pessoa para pessoa, assim desencadeando, posteriormente, a morte de 1/3 da população europeia. Mas isso o professor pode pontuar posteriormente. Como é compreendida a organização política da República Romana? Na República Romana, nós vamos ver que os patrícios e os plebeus, que haviam se enriquecido com o trabalho para os patrícios, eles começam a organizar a sociedade a partir do sistema do Senado, em que é responsável pela fiscalização da estrutura social, de tudo como era regido dentro da sociedade. Mas essa fiscalização dependia do que acontecia nas assembleias. Eram nas assembleias que a ordem era determinada a partir das leis que eles estabeleciam. Eram aqueles que estavam no poder. Então, as leis eram ditadas por eles. Com isso, restava, então, um ambiente em que aconteciam o julgamento dos outros. Principalmente, esse julgamento era de inferiorização dos plebeus. Então, nós temos que é feito pelos magistrados, ou pela magistratura. Então, nós temos essas 3 organizações sociais regidas por aqueles que estavam no poder, principalmente pelos patrícios, que vão determinar a organização social dos plebeus. Mas isso é extremamente desumano naquela época, e os plebeus iniciam esse movimento de revolta social. Se não ficar claro, se quiser que eu repita, por favor, fale. Dando continuidade, os 3 períodos da história romana, como nós vimos, começamos com a monarquia, uma vez que temos que Rômulo assumiu o poder daquele território que estava agregando outros povos para a formação de Roma, só que com a queda da monarquia, principalmente pelos outros patrícios que desejavam ascender ao poder, nós vamos ter a república. A república deveria ser aquela coisa pública, né? Ou seja, tanto os patrícios quanto os plebeus deveriam participar da organização social. No início, apenas os patrícios, mas depois, com as publicações, principalmente das leis das 12 tábuas, é que nós vamos ver a possibilidade dos plebeus também participarem da estruturação social.
plebeus que tivessem o direito de participar do ambiente de ordem dessa sociedade. E, posteriormente, depois da República, principalmente com a ascensão do imperador Otávio Augustus, nós vamos ter o Império Romano. E os patrícios eram principalmente aquelas primeiras famílias daqueles territórios que tinham esse espaço, que dominavam um determinado espaço. Ou seja, aquelas primeiras famílias, quando elas se estabeleciam em um pequeno território, elas passavam a ter esse domínio. Claro que havia outras famílias que tentavam aumentar o seu território e conquistar essas pequenas famílias. Mas os patrícios, aqueles que tinham uma organização militar mais forte, conseguiam se manter. Então, à medida que o tempo passava, esses patrícios ascendiam ao poder e se mantinham no poder, certo? Então, eles eram donos desse território. Sim, eu citei o Coliseu, ocorre principalmente nessa época do Império Romano, o período chamado de Pax Romana. Como Marisa trouxe, é um momento de político em que se apresentava para a população o pão e o circo. O pão era a entrega do trigo, principalmente para as classes mais pobres, para os plebeus, para que eles se aquietassem, para evitar revoltas sociais. Com a entrega do trigo, eles tinham alimentos. E o circo era a diversão. A diversão acontecia no Coliseu com as disputas entre os gladiadores. Esses gladiadores lutavam entre si contra animais ferozes como o leão, ou principalmente assassinando deliberadamente cristãos. Esses cristãos eram, por vezes, crucificados, incendiados, esquartejados e mortos pelos gladiadores. Era a diversão daquela época, infelizmente. Continuando. Gente, mais alguma dúvida? Eu passei alguma coisa em cima? Se teve alguma dúvida que eu não expliquei, poderiam repetir, por gentileza? Michel traz aqui mais atrás que a luta por terras e poder é tanto banal, mas que seríamos de nós mas do que seríamos de nós e da nossa história hoje sem essa ambição dos povos antigos. Exatamente, é compreender esses momentos da história desde a antiguidade para sabermos como é que tudo aconteceu. Mas uma dica que eu dou é perceber que a história ela segue um caminho contínuo que está interligado com os momentos anteriores. Então, à medida que há essa evolução das sociedades, das primeiras civilizações, é que nós vamos ver como a história vai se construindo de acordo com como essas civilizações viveram. Cada uma vai transmitindo para a outra a sua cultura, a sua ideologia, a sua política, a sua religião. Então, é nesse momento da história que vamos dando prosseguimento até tentarmos compreender como estamos aqui hoje. Daniel traz, fala um pouco sobre a romanização, em que Roma realmente tentou aculturar os povos conquistados. Ou Roma realmente tentou? É uma pergunta. Isso realmente aconteceu. Durante essa expansão, Roma queria manter a sua cultura como a principal de todo mundo conquistado. Roma até mesmo se aproximou, para quem já viu algumas histórias em quadrinhos, que agora me falta a memória, que Roma se aproximou mais ao norte durante seu apogeu, sendo combatido até mesmo por vikings. Então, nós já temos algumas ideias de que essa expansão romana era a imposição da sua cultura, da sua religião. Religião politeísta. Haviam vários deuses. Entre eles, posteriormente, o imperador era considerado um deus. Então, com a imposição desse poder, dessa ordem política,
todos aqueles que eram contrários eram assassinados, principalmente para evitar que um membro de uma sociedade conquistada criasse uma revolta popular, fazendo com que o Império Romano perdesse o seu poder. Mas nem sempre essa imposição era tão brusca, como acontece principalmente no Oriente, em que havia uma maioria de ascendência de cultural vinda dos persas, eram mais guerreiros. Então, a conquista se dava principalmente ao permitir a sua cultura. Como nós vemos nas histórias, ou nos filmes, ou livros, ou na própria Bíblia, a história de Jesus, nós vamos ver que ainda era possível que os hebreus, ou os judeus, cultuassem seu Deus. Mas tudo dependia da aceitação romana. Toda a organização política ainda dependia ou era determinada por aqueles generais que comandavam aquele território conquistado. Mas isso sempre variou de território para território. No início da expansão, era a imposição da sua cultura. Posteriormente, para permanecer com esse território tão vasto, era necessário dar essas concessões para outras civilizações. Sim, esses momentos, como o Jota disse, são retratados, a gente consegue visualizar a repetição desses movimentos em determinadas épocas da história. Por isso nós temos uma teoria que a história pode ser cíclica, ela passar por uma espécie de espiral. Em um momento, a história vai se repetindo à medida que ela vai evoluindo. E cultura, de acordo com Jota, é o sinônimo de resistência. Se deixassem que os dominados tivessem sua própria cultura, poderia se rebelar e dominar o dominador. Perfeito. É isso mesmo que acontecia naquela época. Essa imposição. Mas, pelo menos para o assunto de antiguidade, acho que consegui pincelar uma boa parte do tema trabalhado. Vocês preferem que eu volte para algumas outras ideias anteriores? Querem que eu avance para a Idade Média? Querem que o professor Luciano também avance para a Idade Média? O que é que vocês mais desejam nesse momento? Bora para a Idade Média? Professor, o senhor quer assumir? Bora. Esse é o tempo que você toma água. Valeu. Professor, como é que foi? Ficou alguma coisa para trás que eu não respondi, que eu não vi? Não, pô, ao meu ver, né? Ao meu ponto de vista, o meu ponto de vista do outro. Porém, foi bem além de vasto, né? Fez um apanhado geral, né? Em tópicos aí, mas foi bem sucinto e bem objetivo. Eu acredito que nesse momento de plantão, né? Seria mais para justamente estar tirando essas dúvidas. E a gente está instigando a galera, né? Nesse sentido. E foi as perguntas e esses questionamentos que foram surgindo no chat aí. Eu acho que esses momentos de plantão é uma coisa e aulão é outra, né? No aulão a gente então no plantão é justamente isso mesmo. Eu creio que tá na pegada correta aí. Tá instigando a galera a suscitar dúvidas aí e as dúvidas elas surgem do conteúdo que é ministrado. Então a gente precisa relembrar, querendo ou não, seja plantão ou seja aulão, nós teremos que fazer esse momento, né? Que é dar essa pincelada aí, fazer essa revisão zona, né? Puxar essa linha desse novelo aí para as coisas começarem a se desenrolar. E aí, puxando aí, né? A Idade Média, como já até como foi colocado, os dois fatores, né? Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Eu só não sou um pouco mais pragmático em relação a isso. Eu estou até aqui com a aula preparada. A Alta Idade Média, século V ao século X, né? Esse período aí. E da Alta Idade Média, nós tivemos aí quatro pontos que foram extremamente fundamentais, que marcaram a Alta Idade Média, que compreendeu do século V ao século X. E aí o primeiro ponto foi a formação e o desenvolvimento do feudalismo.
O feudalismo se desenvolve, é um fenômeno que se desenvolve dentro da Idade Média. E aí existe outro fenômeno ainda, que nós iremos estudar mais à frente, que é a ruralização. Então, dentro da Idade Média, nós temos o feudalismo e a ruralização. O segundo ponto da Alta Idade Média é a concentração de poder, né, dos poderes pela Igreja Católica. E aí eu até coloquei no meu último vídeo, a gente vai falar, Idade Média, é inevitável não falar da Igreja Católica. Foram 1000 anos de história, né? Foram 1000 anos de poder da Igreja Católica. Nós não estamos falando sobre a fé católica de ninguém. Nós estamos falando sobre a história da Igreja, o que ela fez durante esse período. Então, é necessário a gente pontuar isso para que ninguém se sinta ofendido em relação à sua fé. Nós não iremos falar da fé, da fé católica de ninguém, mas sim dos atos que a Igreja, ela como instituição, ela ocasionou durante esses 1000 anos de poder que ela teve. O terceiro ponto foi a expansão do islamismo, né? Então, foi algo extremamente significativo, né? A expansão do islamismo. O império ele se dissolve justamente, uma das consequências da dissolução do império é justamente essa expansão, né? E consequentemente a cruzada, que é justamente para tentar retomar-se a Terra Santa, e a descentralização política, né? Então, a Alta Idade Média, ela se compreende por esses 4 períodos: formação e desenvolvimento do feudalismo, concentração de poderes pela Igreja Católica, a expansão do islamismo e a descentralização política. Já os 4 fatores que são importantes na Baixa Idade Média, né, que compreende ali do século XI ao século XV, é a expansão das cruzadas, né, que é justamente devido à expansão do islamismo. Então, a igreja ela se organiza para tentar retomar os seus espaços, não, né, para retomar o seu poder. Então, as novas rotas comerciais, então, né, o mundo começa a se redescobrir, né? Novas rotas começam a serem descobertas, né? Eu também falo um pouquinho rápido, viu, galera? Se estiver falando rápido aí, viu, professor? Você vai me pontuando, vai, vai me orientando. A centralização política, né, que é a formação das monarquias nacionais, formação dos estados, novos estados aí, já se tem novas rotas, tem novos lugares. Então, né, o mundo não passa a ser mais extenso. E o apogeu, né, o ponto máximo e a crise do feudalismo. Esses são os 4 períodos que marcam a Baixa Idade Média. É a lista de presença que tá passando aí. Mas não assina a lista e sai da sala não, galera, pelo amor de Deus. Vamos. E aí, na Idade Média, século V ao século XV, depois de Cristo, nós temos uma figura extremamente importante, que é Constantino, né? Constantino é o imperador, e é o primeiro imperador, filho de Helena, né? E Constantino é o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, se converter, entre aspas, se converter ao cristianismo. E Constantino, ele promulga o Edito de Milão. Esse Edito de Milão ele é conhecido como Edito da Tolerância, né? Na verdade, essa lei, ele legaliza o cristianismo. Como o professor Jerry colocou, né, o politeísmo era o ponto ápice das sociedades antigas, né? Grécia, Roma, tanto é que quando Roma invade a Grécia, quando ela invade a Grécia, os romanos ficam extremamente encantados pelo panteão de divindades gregas e trazem de lá da Grécia diversas divindades para Roma. Então, assim, é aquela coisa magnífica. E, assim, consequentemente, esse processo também acontece no surgimento do cristianismo, né? Então, mas vamos ver aqui que Teodósio, né, quando ele edita promulga, né, o próximo edito, que é o de Tessalônica, que na verdade aí oficializa o cristianismo. Templos que eram pagãos, eles passam a ser templos cristãos. Então não é mais permitido. Então, o Edito de Milão, editado por Constantino, ele legaliza, né? Ele legaliza o cristianismo. Então, até então, os cristãos têm vamos dizer assim, um pouco de paz, né, para poderem cultuar a sua divindade, o seu Deus, né, através do edito. Então, o imperador Constantino se converte, é batizado, então legaliza. A partir de então, o cristianismo ele sai da marginalidade, ele passa a ser uma religião legalizada.
mas ainda há, porque há o culto a diversas divindades, né? Tanto grega como romana, como os romanos ficaram encantados com os deuses gregos. E aí, então, na tentativa, né, de unidade do império, como foi até colocado, Roma, ela tem a sua característica da sua expansão. Tanto é que a sua queda foi devido à sua vastidão territorial. Já não se conseguia mais acordos, não se conseguia mais controlar as suas fronteiras. Então, foi devido aí à invasão bárbara, às invasões bárbaras, e aí o império ele vai se dissolver. Mas isso mais à frente. Então, é na tentativa de manter essa unidade do império, que já estava extremamente fragmentado, devido a disputas políticas, sociais, reorganizações, aí a questão também, o próprio surgimento de uma nova religião. Eu não sei se vocês lembram, não foi minha aula, mas acredito que isso foi comentado, quando se está surgindo, né, através da segunda, se não me engano, a segunda diáspora, a primeira diáspora, que aí a galera lá tá lá na Península Balcânica, isso estou falando de Grécia, na Península Balcânica, e aí chega os dórios, né, que já era um povo mais militarizado, invade, né, invade a comunidade, então a galera se dispersa lá para o norte da península. Então, é a primeira diáspora. Então, as comunidades pretomicênicas, surgindo as comunidades gentílicas. Um dos três fatores, né, que balizam as comunidades gentílicas é o quê? É a talassocracia, que nós chamamos de o domínio sobre o mar, porque ali estava a Península Balcânica ali estava rodeada pelo o mar Egeu. Ah, o outro ponto era que as comunidades gentílicas eram extremamente patriarcais, né? Tinha um pai, era a figura do pai, do homem que comandava a comunidade, e a língua e a mitologia. Então, assim, a religião e a língua são fatores extremamente importantes para se manter na manutenção de uma comunidade. E, principalmente, isso no passado, né? Foi isso que aconteceu. A mesma coisa acontece cá. Então, assim, a fragmentação do império, ele se dá justamente também por esse aspecto, devido à sua expansão territorial, né? E a questão de uma nova religião. Isso abala fortemente o império. Então, surgindo-se uma nova religião, como o professor Jerry colocou, o próprio imperador era considerado uma divindade. Então, assim, surge uma nova religião na qual coloca uma divindade como suprema, como única. Não, o imperador não é mais divino. Retira do imperador esse título, né? Essa divindade do imperador. Então, isso abala. Então, aí, né, na tentativa de manter essa unidade do império, Teodósio, que é o último imperador, no ano de 380, ele promulga o Edito de Tessalônica. Então, o Edito de Tessalônica, diferentemente do Edito de Milão, é como se... O professor vai aí comandando o chat aí, viu? Então, o Edito de Tessalônica é a certidão de nascimento do cristianismo, né? Do cristianismo. Aí, no cristianismo, não Igreja Católica, mas cristianismo. Então, se a gente falar assim, quando foi que surgiu o cristianismo? O cristianismo surge em 380 através do Edito de Tessalônica. Então, foi o Edito de Tessalônica que, na verdade, aboliu todos os templos pagãos. Então, a partir de então, de 380, via Teodósio, né, o último imperador romano, nessa tentativa de manter a unidade do império, ele edita essa lei, ele promulga, e aí todos os templos pagãos, a partir daquela data, não podem mais existir. Então, eles não podem mais existir, e esses templos pagãos passam a ser templos cristãos. As datas pagãs passam a ser datas cristãs. As divindades greco-romanas, divindades pagãs, algumas passam a ser divindades cristãs, né? Então, assim, até porque é uma característica, é um fator. Está se surgindo uma nova religião. Até para que houvesse uma aceitação, né, dos patrícios da ala nobre, da alta nobreza, teve, isso é jogo de poder, isso é político. Tinha que haver a sociedade vigente, ela tinha que haver semelhanças para haver aceitação àquela nova religião. E aí eu deixei na minha última aula, eu deixei até, né, um questionamento, que vocês pesquisassem ou que tentassem descobrir a origem da palavra Vaticano, né? A origem da palavra Vaticano, da onde é que vem,
de como surgiu, né? Como surgiu, justamente já deixando esse insight, deixando essa deixa, porque houve essa mudança, essa troca, a própria data, o 25 de dezembro, né? O 25 de dezembro era uma data na qual se celebrava o quê? A data que celebrava a festa do Deus Sol, né? E aí o cristianismo, ele eclode, bum, ele surge, e aí quem é o sol cristão? Quem é o mar? Quem é a divindade maior? Jesus é Deus, pronto. Então, não é mais Deus Sol agora. É o quê? É Jesus, 25 de dezembro, a gente celebra. Pronto. Então, é isso que foi acontecendo. E aí, com a morte, né, de Teodósio, né, no ano de 380, de 395, a história é muito, a história aí tem a questão de data, né? O problema e a beleza da história justamente é muita data. 380, ele é dita o Edito de Tessalônica, que na verdade, oficializa o cristianismo. O de Milão legaliza, o de Tessalônica oficializa. E aí ele pega, e é um ponto também que, devido à morte do imperador Teodósio I, acontece a partilha, esse professor já falou, a partilha, né? Um cisma, né? Não, cisma não é a palavra correta, é a partilha, colina do Vaticano, isso. Mas eu quero saber a origem dessa palavra, o que significa, o que era ali no Vaticano. Então, com a morte de Teodósio, há essa divisão, né, do Império. Então, há o Império Romano do Oriente, né, com a capital em Constantinopla, que vai ser posteriormente o Império Bizantino, o Império Cristão, e a capital do Império do Ocidente, que é Ravenna, né? O do Ocidente, ele vai logo entrar em declínio e vai logo acabar, né? Ele entra em agonia e ele desaparece devido às invasões bárbaras. Como eu falei, a consequência da queda do Império Romano, uma delas foi a sua expansão territorial. Então, não se conseguirem mais controlar suas fronteiras, e aí esse racha, se divide, se fragmenta. Se fragmentou, ele fica mais fraco ainda. Há uma movimentação no sentido de uma nova religião. Então, isso também desestrutura os poderes. E aí, o Império Romano do Oriente, que tem a capital em Constantinopla, ele entra numa fase de mutação, né, de mudança. O que ele se converte em quê? Se converte em Império Bizantino, não que aí é o Império Cristão. E aí, com a fundação da Nova Roma, Constantinopla, então o imperador buscou, né, excluir toda a presença do paganismo, né, do paganismo. Então porque esse não se ele deixasse esses resquícios ainda do paganismo, poderia haver o quê? Poderia haver a retomada, né? Poderia haver surgir insurreições entre o povo. Então, né, com direito de reconhecimento, em Roma, Constantino se empenhou na construção da Basílica Vaticana. No lugar da Basílica Vaticana, aqui se fala que foi São Pedro, né, que foi crucificado de cabeça para baixo e tal, seria ali, na verdade, seria a tumba de Pedro, aquela coisa, mas na verdade acho muito perigoso a gente, dentro da história, falar na verdade. Há hipóteses que naquele local havia o templo da deusa Vatica, né? Existe uma deusa chamada Vatica. Então, daí surge a palavra Vaticano, né? Então, aonde está o Vaticano? Possivelmente, ali era o templo da deusa Vatica. E aí, Vatica surge o estado, a colina, e era como já foi até colocado, era uma colina, e aí a colina do Vaticano. Então, se abole, né, pelo edito de Tessalônica, se abole, né, todos os templos pagãos e eles passam a ser templos cristãos. E ali, como era o templo da deusa Vatica, então se torna a colina do Vaticano. E aí a gente entra, né, com a religião, a religião ela se estabelece como oficial, como única, né? Há sim os rebeldes, os que se rebelam, mas ela ganha corpo, ela ganha estrutura e ela se organiza. Então, dentro desse período surge, né, começa a surgir, começa a se reorganizar o feudalismo, como o próprio nome diz, feudos, né? É aquele que manda e tem aquele que manda e aquele que obedece. É isso que acontece, né, dentro desse período. Eu não consegui acompanhar. Depois o professor Jerry, como o professor Jerry está anotando as questões do chat, ah, é,
No final, a gente abre um tempinho aqui para colocar, para estar respondendo. E aí, gente, aquela galera que não tem terra, como a questão como a gente já tinha colocado, surge também o quê? Devido a essa expansão territorial e a expansão territorial e a quantidade populacional, surgem o quê? Surgem as dívidas, e aí surge aquela questão do escravo por dívida. Então, surge aqueles que precisam de terra, né? Não tem, a galera não tem terra, então é o quê? A esses feudos. Feudos são pequenas comunidades, né? Com um suposto imperador, né? O dono, o rico, o burguês. Esse termo ele vai surgir mais na frente. Ele vai surgir, não, ele não surge agora. Mas é aquele burguês, aquele dono do feudo, dono daquela quantidade de terra. Então, consequentemente, para se cuidar daquilo, vai precisar, né, dos vassalos, vai precisar dos vassalos, dos trabalhadores. E aí existem as pequenas comunidades feudais, né? Então, o que foi o conceituando o feudalismo? No próprio módulo, no módulo do PT, na página 11, ele traz um conceito sobre o feudalismo. Né? O feudalismo ele foi um fenômeno típico da Idade Média na sociedade centro-ocidental, né, da Europa, e ele representou a fase de grande autoridade política, econômica, ideológica e cultural da Igreja. Então, o que foi? Conceitue feudalismo. Foi um período, né? Foi um fenômeno típico, né? Ocorrido na Idade Média, na sociedade centro-ocidental, que representou a fase de grande autoridade política, econômica, ideológica e cultural da Igreja. Então, foram 1000 anos, né? Esse período se compreende, é um período de 1000 anos, se compreende de poder da Igreja. Então, foi a Igreja que mandava e desmandava, quem subia e quem descia, né? E, literalmente, quem ia para o céu e quem ia para o inferno. Então, foram esses períodos de 1000 anos. E dentro desse período, né, Idade Média, ocorreu o fenômeno do feudalismo, que é justamente esse período de centralização do poder cultural, social, econômico, político. E dentro desse período acontece o quê? A ruralização. E aí a ruralização é outro fenômeno que acontece, devido, novamente, ó, como é a importância de se compreender, né, como a história como ela precisa ser linear. Devido às invasões ainda bárbaras, o território romano é imenso, devido à continuidade da invasão bárbara, né, da invasão dos bárbaros, o que acontece? O povo, ele sai das suas vilas, ele sai do seu espaço urbano e migra para o espaço rural, né? Então, isso ocorre. Então, o nome desse processo se dá o quê? Se dá o processo de ruralização, que é essa migração dos povos da cidade, né, das vilas, para a área rural. E isso tem uma consequência, né? Isso tem uma consequência. Então, o processo de ruralização, ele se deu pelas invasões bárbaras que amedrontavam, né, o povo europeu, fazendo eles saírem das cidades e migrarem para os campos. Então, assim, aumentando a atividade econômica, aumentando a atividade política, né? Então, e também ocasionando justamente o quê? Um fortalecimento dos feudos, Então, as cidades ficaram praticamente desertas, porque houve essa migração, pô. O que os bárbaros invadiam as cidades, matavam, não estavam nem aí. Então, há esse aumento populacional na área rural. Então, aí, né, dá-se início a esse processo de ruralização. Então, quando vocês verem essa palavra ruralização, vocês já sabem que foi o quê? Foi esse processo, né, de migração da galera do campo, da área urbana, para a área rural, gerando o quê? Gerando um aumento populacional e econômico e, consequentemente, o fortalecimento dos feudos. Tá dando para entender? Estou falando rápido, então vamos lá. Então, a Idade Média ela tem suas características, assim como todo período da história ele tem suas características marcantes, né? E aí um deles que já foi falado foi a ruralização, né? Que é o mundo rural ele supera o mundo urbano, né? Economicamente, politicamente. Então, é isso que acontece. A tendência à autossuficiência, porque assim há um fortalecimento do feudo, né? Do senhor feudal.
porém também pela grande quantidade populacional, há uma tendência cada um por si, porque o campo ele ficou superlotado. Então, é outra característica. Outro ponto forte e fundamental, ocasionado pela ruralização, é a descentralização do poder, né? A ausência do poder centralizado, não do senhor feudal, mas do Estado. O Estado aí é visto o Estado é o quê? É a igreja. Então, assim, a galera toda migra para o campo, então há um aumento populacional, então se tende-se a descentralizar o poder. O negócio ficou meio desorganizado, ficou meio bagunçado, isso vai gerar uma consequência também. A fragmentação e a privatização do poder político, né? O poder na mão dos senhores feudais. Aí é algo que preocupou e mexeu aí o quê? Em quem? Na bambambam bam, bam da história, mexeu na igreja. Então, pô, os senhores feudais começaram a ficarem mais fortes. Então, isso dá uma balada aí na igreja, a igreja começa a se organizar, fala assim, vamos bora mudar isso aí, porque quem manda, esses 1000 anos aí, quem vai mandar vai ser nós. É, que vai mandar na galera geral, quem sobe, quem desce, é a gente que vai ditar. E aí, outra consequência, né, da Idade Média, a pluralização, é a clericalização da sociedade. O único e absoluto poder está na igreja, é da igreja, ela é a referência religiosa, política, ideológica e social da Europa Ocidental. Pronto, é a igreja ela que dita tudo. E aí foi colocado, né, o professor Jair estava falando, a questão da mulher, da figura da mulher. Então, é dentro desse período aqui que é dado a ela, mesmo já lá na Grécia, não, já lá em Roma, na Grécia também, nós percebemos já a questão do patriarcado, né? Do patriarcado. As comunidades sempre eram lideradas pela figura masculina. Isso também, consequentemente, já se depois que Roma invade a Grécia, esse fator também já é absorvido também pelas comunidades romanas. Aí em Atenas não é tão acentuado. Já Esparta, a gente percebe que é totalmente diferente. É uma comunidade, é uma polis extremamente militarizada, e onde a figura da mulher é a mesma figura, é a mesma imagem e o mesmo papel social que tinha na Grécia. Ela é extremamente submissa. E, consequentemente, né, como na Idade Média a igreja assume esse papel aí, já existe socialmente, dentro do contexto cultural, a figura da mulher ser a cuidadora, a submissa. E aí, dentro da Idade Média, já existe esse contexto social. Ele fica e ele ganha mais poder ainda porque é agregado com a ideologia religiosa. A mulher não tem voz. A mulher ela é submissa. E, consequentemente, nós vivemos isso hoje na sociedade. E aí, eu sou o quê? Eu sou graduado em pedagogia. Os cursos de pedagogia são cursos, na sua grande maioria, cursos do quê? Um curso feminino, tido como feminino. Por quê? Porque é um curso que, não, o pedagogo cuida de criancinha, lá, dos menininhos, aquelas coisas. É essa a imagem. O cara que está no curso de pedagogia, ele é gay, você tem algum, é meio duvidoso, é olhado de uma forma meio que aí a gente entra lá para Foucault, né? Tem que ser vigiado. O cara que está no período tem que ser vigiado. Então, assim, há muito preconceito. E isso é justamente consequência da nossa própria história. A importância de se estudar a história é justamente que até a raiz dos preconceitos sociais e culturais está na nossa história, está na nossa história. Então, outro ponto, galera, é a sociedade de ordens, né? O que é isso, sociedade de ordens? Outra coisa extremamente importante, que é a divisão da sociedade em estamentos, né? Onde o grupo social determina seu nascimento. O que quer dizer isso? Então, eu, Luciano, meu pai, minha mãe era doméstica e meu pai trabalhador rural. Logo, se eu estou dentro de uma sociedade estamental, uma sociedade de estamento, eu tenho também, por obrigação e por ordem divina, é a mesma aquela negócio, aquela questãozinha de casta. Eu tenho que seguir a mesma a profissão, o mesmo estigma social do meu pai. Eu também tenho que ser trabalhador rural. Se eu fosse mulher, eu seguiria o quê? A profissão da minha mãe. Teria que ser doméstico. Dentro de uma sociedade estamental, é uma sociedade extremamente fechada, onde não há espaço para ascender, né, se transcender. Eu venho de uma família
de uma família, como coloquei, uma família simples, hoje tem uma graduação, estou indo para uma pós-graduação, dentro de uma sociedade de estamento, e que a nossa sociedade brasileira, ela é uma sociedade estamental contemporânea, uma sociedade estamental contemporânea. E aí, quando a gente for estudar Brasil na atualidade, bem recentemente, que nós viemos ter uma política específica de democratização do ensino superior. Se nós olharmos a história de 10 a 15 anos atrás, quem era o filho da empregada que conseguia frequentar a universidade, professor Jerry? Quem era o filho da empregada que conseguia viajar de avião, almejar ter um carro, almejar ter sua casa própria? Isso é uma sociedade estamental, porém, em um formato contemporâneo. E as consequências disso já vem de lá, não é algo novo, não. Então, a história ela é magnífica. É por isso que a gente precisa compreender a história para a gente se situar como sujeito protagonista no mundo. A gente não pode ser inerte, né? E aceitar tudo que vem de lá. Não, tem que ser dessa forma. Não. A gente tem, sim, a gente precisa lutar, a gente precisa combater esses estigmas que colocam os sujeitos como inferiores, que marginalizam grupos e segmentos. Esse é o papel da história. Se o estudo da história não emancipa o sujeito, camarada, nada mais vai emancipar. Voltemos para a história. E aí existem, né, na verdade, dentro do feudalismo, também ainda falando, Idade Média, existe, né, as relações entre os sujeitos que compreendem aquele contexto. A economia, quem é que movia a economia, né, do feudalismo? O senhor feudal. Então, o senhor feudal era ele que movimentava a economia. E a questão social era o servo, o seu trabalho, a servidão. Então, existia essa relação. A economia, senhor feudal. A questão social, o servo. Política, dentro desse contexto, como é que se dava o contexto da política? A sucerania, a vassalagem, né? O nobre e o militar era considerado nobre, né? Mas tinha aquele que mandava e aquele que obedecia. E aí a igreja, né? A igreja, existe uma relação, igreja e fiel. Quem era a elite política dessa época, desse período? O padre, o frei, o bispo, o arcebispo, que era o quê? A elite política e religiosa desse período, né? Desse período histórico. E aí as características que o feudo tem, o feudo tinha, tem também, em alguns lugares, infelizmente, em algumas localidades ainda a gente vive um feudalismo até acho que pior que a Idade Média. Mas, enfim, o trabalho, pessoal, era servil, né? O trabalho era servil. A proteção do senhor feudal, então eu trabalhava e eu tinha o quê? Eu tinha a proteção do senhor feudal. Tinha a comida, mas eu não recebia um salário, não recebia um salário por aqui. Mas, pelo contrário, eu tinha que pagar impostos. Então, a gente já começa a perceber aí, ó, já é uma característica para o quê? Para o capitalismo. Então, né, eu trabalho, eu não recebo nada, mas eu tenho que pagar. É o que acontece hoje também, né? Infelizmente, tem aí a galera que está no proletariado, tem uma galera que é proletária que acha que é burguesa porque recebe R$ 2.000, R$ 3.000. Enquanto aí os detentores, o burguês de fato, é aquele que mantém, né, que mantém os meios de produção. Se eu não mantenho os meios de produção, eu posso receber R$ 10.000. Eu sou proletariado. Então, o que dentro dessa sociedade, como era uma sociedade estamental, então o que acontecia? Uma heterogeneidade, né, social. Né? Não havia como quem não estivesse no meio social, alto, ele transcender, porque era uma sociedade de estamentos, né? Havia o quê? Uma pouca mobilidade social, quase que nada, né? Porque a sociedade era estamental. Aí, outra característica é o quê? O patriarcalismo, né? Uma sociedade patriarcal. As mulheres não têm vez, não têm voz, né? Outro detalhe, tanto que começa-se a perseguição às mulheres. E aí, se vocês quiserem conferir, toda a minha aula está baseada no próprio módulo de vocês, viu? No módulo de história. Esse trecho que eu estou aqui agora está mais precisamente na página 12. E uma sociedade teocrática, né? Teocrática e teocêntrica. O que é uma sociedade teocrática e teocêntrica? É uma sociedade pautada principalmente no foco da salvação. É Deus acima de todo, Deus acima de tudo e acima de todos. Pronto. É que eu não sei nem qual é o tema qual é Deus acima de tudo. Então, é uma sociedade teocêntrica.
que nós já tivemos aí um período, né, governado pela igreja e não foi um período não foi um período não foi um período legal, não. Então, eu prefiro ainda, mesmo que nova, mesmo que jovial, a nossa democracia, 88, né, professor Jerry, direito aí, mesmo estamos ainda aprendendo a lidar com ela, nós estamos ainda conhecendo ela, namorando ela ainda, mas eu prefiro uma sociedade democrática do que uma sociedade teocêntrica, teocrática. E aí, né, como eu falei, a igreja, ela comanda, ela que é a voz ideológica, política e social, né? O controle ideológico é aplicado pela igreja, há uma repressão militar imposta, né, pelos senhores feudais, que impedia qualquer revolta camponesa, né? Não havia situações para revoltas ou rebeliões, que era a igreja fechando de um lado e os senhores feudais fechando de outro, dentro de uma sociedade estamental. Então, você era realmente condicionado a ficar ali na sua e a aceitar toda forma de opressão. Né? E, em sua maioria, eram os próprios filhos da classe nobre, aqueles que formavam o quadro do clero. Né? Então, dessa maneira, se assegurava e se perpetuava o controle e o poder político. Não existia essa parada, galera, de vocação, não. Hoje que a gente tem, né? O padre, freire e tal, a vocação, tem vocação para. Não. Tanto que a gente vai estudar a história a reforma protestante, não foram só. Dentro das 95 teses que Lutero prega lá na Catedral de Wittenberg, pô, velho, acontecia horrores dentro da igreja. Dentro da igreja, porque era um período justamente complicado. Não se visava a fé, se visava o quê? O poder econômico, o poder social, o poder cultural, o controle de uma sociedade. Então, assim, outra coisa, quem compunha o quadro do clero não era um quadro, uma questão vocacional por fé, era para se manter o poder, era para se manter o poder. Então, consequentemente, se manter a manutenção do poder estava nesse sentido. O primeiro filho homem ia para o quê? Ia para ser padre, justamente para se manter essa estrutura, porque ela era a igreja que comandava. Módulo página 2. Professor Jerry quer fazer algum comentário? Então, beleza. Então, aí, né, como foi colocado, e aí, como é que fica as mulheres dentro dessa sociedade estamental e patriarcal? Pô, a mulher não tem voz, não tem vez, não tem nada. Há uma estimativa de que que a igreja queimou, no mínimo, 100 mil mulheres. 100 mil mulheres. E aí, por que essas mulheres iam para a pira? Pira é justamente a fogueira. Por que elas eram queimadas? Porque eram mulheres que não seguiam, não se, segundo a igreja, né, não se adequavam àquele padrão, àquela norma que estava estabelecido. Qual era o papel da mulher? Ser cuidadora, cuidar dos filhos e da casa. Então, se a mulher é as bruxas, as bruxas. E aí entra o quê? Então, estamos entrando no período da Inquisição. Então, as mulheres que tinham também conhecimento com ervas, as mulheres que não se submetiam, na verdade, não se submetiam ao jugo e a esse conceito patriarcalista. Então, eram automaticamente julgadas e condenadas como bruxas. Pronto, fogueira. Isso acontece hoje? Mulheres são queimadas hoje como bruxas? São. Não como na Idade Média, não como na Idade Média. Mas, hoje, o contexto é outro. Elas não são queimadas em praças públicas como bruxas, mas são julgadas, são assediadas, são estupradas, são violentadas, recebem mesmo com funções similares, recebem salários inferiores. E aí isso perpassa ainda pela questão da raça. Por exemplo, uma mulher branca pobre não sofre o mesmo preconceito que uma mulher negra pobre. Então, isso é outra questão, a questão de gênero, raça e classe. Então, a mulher pobre, negra, né, a mulher pobre negra, ela não passa pelos mesmos tipos de humilhação ou de subalternização que a mulher branca pobre. E aí se a gente for estudar um pouquinho do feminismo mais tarde, a gente vai perceber as ondas do feminismo. A primeira onda do feminismo não contemplavam as mulheres negras, né? Eram as brancas, toda bambambam e tal, que iam lutar por direito, e as negras ficaram de escanteio. Da primeira onda não contemplavam elas. Então, as mulheres na Idade Média, elas eram totalmente submetidas ao pai, né? Ao pátria,
é o pai, a figura masculina, literalmente, quando tivesse o pai, era o irmão mais velho, e aos seus maridos. E, em sua maioria, ela tinha como função cuidar do espaço doméstico, né? E estavam voltadas para a procriação e educação dos filhos. Vem daí, justamente, a estigmatização do curso de pedagogia. Ah, não, o homem não cuida de criança. O homem não pode cuidar de criança, né? Na verdade, o homem nunca vai ser pai. Então, remete à mulher esse papel, remete à mulher esse papel. É ela que tem que cuidar, é ela que tem que procriar, é ela que tem que cuidar da casa. E dentro da Idade Média, se a mulher ela não se adequasse a esse papel, coitada, automaticamente o fim dela, o destino dela seria a pira, seria a fogueira. E aí, diante de todo esse contexto, oh, sim, sim, as mulheres, independente da cor, é como ele disse, existem três pilares, né, que balizam os estudos. Independente da cor, ela vai sofrer preconceito, sim. Mas existe uma diferença. Quando eu coloco, né, a questão da cor da mulher, aí eu vou partir para o quesito raça, da cor da mulher e a questão do gênero. Gênero, ela é feminino, ela está feminino. Porém, a mulher branca, ela não sofre o mesmo preconceito que a mulher negra, porque aí tem um negocinho chamado, né, existe no Brasil um negócio criado aí chamado mito da democracia racial, onde no Brasil todos são iguais. Isso é um mito, na verdade. Não existe a democracia. É, professor Jerry? Só um momentinho, desculpe interromper seu raciocínio, e também complementando, não apenas, no caso, é, as mulheres negras, mas também nós vamos ver distinção, tanto para distinção social, aquelas mulheres marginalizadas, distinção também ideológica, aquelas que se identificam como pertencentes a outro gênero, a outra condição é, religiosa, social, etária, não importa. Só para que o professor Luciano possa concluir, eu coloquei indicações de filmes e alguns desafios para que vocês possam realizar durante durante seus estudos. Vou também colocar um link aqui agora para que vocês possam nos trazer, com uma palavra ou mais, suas opiniões, tanto sobre os vídeos que nós produzimos e exibimos na quinta-feira, sobre essa aula aqui de revisão de tira dúvidas. Certinho? O professor pode concluir à vontade. Consequentemente, né, do que nós vivemos no passado, as mulheres hoje, elas sofrem, não são como o senhor mesmo colocou, não só as mulheres. Cara, e aí vem o quê? Se criam-se discursos, gente, o bom da história é que a história, ela está acontecendo agora. Então, eu posso pegar o que aconteceu lá no passado e fazer esse paralelo com o presente. Isso que é o legal da história, que a gente consegue fazer em algumas disciplinas. E eu gosto muito de fazer isso. Então, e aí se cria, lá na Idade Média, tinha a igreja, né, defendendo a todo custo o seu posicionamento ideológico, cultural e social para se manter o poder. Hoje, no Brasil, nós temos essas mesmas características. É uma sociedade estamental ainda, ela mas porém em um formato contemporâneo, em um formato atualizado, porque esses estigmas e esses preconceitos, eles se reinventam a partir da sociedade, a partir do local onde ele está inserido, e isso está na nossa gênese, porque a nossa sociedade ela é greco-romana, e aí dentro, como a gente está falando da questão da mulher ainda, e de segmentos e de gêneros que são estigmatizados e marginalizados, o segmento LGBT é um deles. Gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais. Nós estamos num país que mais mata LGBT. É o país que mais mata LGBT. E por que mata essa galera? Porque cria-se a ideia de que essa galera vai destruir o quê? Vai destruir a família. Mas como é que vai destruir a família? De que forma que vai destruir a família? Então, assim, é uma sociedade de estamento. Existe um grupo no poder a qual cria-se ideologias para marginalizar e para dizimar outros grupos. É isso que acontece. E aí, diante de todo esse contexto,
A igreja ela estava justamente assim como a, o Império Romano, né, a, é, no imensidão territorial, riqueza, enfim, a igreja também estava. A igreja era até então era que proprietária de imensas propriedades, propriedade, terras, riquezas, e isso cresceu os olhos do quê? Dos senhores feudais. Isso cresceu os olhos dos senhores feudais. Então, eles viram que a igreja estava com poder demais. Então, eles também começaram a se organizar. Sem contar dos desvios morais que aconteciam dentro da igreja. Como eu falei, não estamos falando da fé de ninguém, mas era o que acontecia por quê? Porque quem entrava para compor o clero não era algo vocacional, voltado pela questão da fé, era para se manter o poder. Era o filho do nobre, o primeiro filho do nobre, que quem era a estrutura de poder daquela época era a igreja, então, para se manter para se perpetuar aquela estrutura de poder, o primeiro filho ia para as fileiras, né? Ia para a igreja, compor o quadro do clero. E isso e a consequência disso era imoralidades e coisas terríveis. E dentro desse contexto surge uma pessoa extremamente importante, que é Martinho Lutero, né? Uma liderança aí que surge um monge anglicano, né? E aí tem um filme, né? Eu não estou com o link aqui agora, o professor já recebeu pesquisar aí e jogar para a galera. Tem um filme. O filme é bem romantizado, né? O filme é romantizado, mas traz contextos históricos, então é importante. Tem a história e aí a Reforma Protestante, né? Então foi um movimento reformista cristão, né? Culminado no século XVI por Martinho Lutero, através da publicação das 95 teses, né? Então ele formulou. As indulgências eram uma delas, como eu falei. Era de fato a igreja quem comandava, quem subia, quem descia. Então, indulgência. Se você pagasse, a alma do seu pai, de sua mãe, ia para o céu. Se não pagasse, ela descia. Então, assim, quem comandava, de fato, era além. E diversas outras atrocidades, orgias, luxúria, enfim. Então, assim, no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja, né, da catedral do castelo de Wittenberg, Lutero vai e prega as 95 teses, propondo o quê? Propondo uma reforma. Aí um detalhe, não era intenção de Lutero dividir a igreja. Ele não tinha esse objetivo de dividir a igreja. O que ele propunha? Ele propunha uma reforma moral na igreja, que realmente estava o caos. Então é isso que ele propõe. Mas o quê? Dentro de uma sociedade estamental, onde a igreja detentora, né, de poder político, econômico e social, o povo oprimido e com fome, surge de dentro da própria igreja uma liderança propondo reforma, ou foi o estopim para o pau quebrar e surgir o quê? Surgir a reforma protestante. E aí surge a reforma protestante, né? Lá ela surge, Lutero ele tem que fugir, ele não pode ficar, porque senão ele seria morto. E ela surge, né, no Império Romano Germânico, provavelmente lá na Alemanha. Império Germânico, Alemanha. E quais foram os fatores que levaram a Lutero, né, é, é, a pregar, a formular essas 95 teses? Quais foram os motivos, os fatores? Foi os abusos, a imoralidade do clero. Então, foi isso que ocasionou Lutero propor essa reforma. Isso aí está no módulo de vocês, no módulo de História, na página 21. E aí, mas Lutero também ele foi influenciado pelo Renascimento, e a gente vai estudar o Renascimento um pouco mais na frente, que é extremamente importante. E quais foram as consequências dessa reforma? Foi a formação das monarquias nacionais e a quebra da unidade cristã na Europa Ocidental. Então, a consequência da reforma protestante, por isso que ela foi válida, a princípio, Lutero não tinha objetivo de dividir a igreja, era reformar. Mas como, diante de todos esses contextos, galera, o poder é um negócio bem barril, gera consequências, a reforma. Gera quais consequências? A formação das monarquias nacionais e a quebra da unidade cristã. A igreja, ela se desfacela ali. Tem intervalo? E aí, para finalizar, professor, peraí rapidinho, eu intervalo. Para finalizar, a Idade Média, como eu falei, ela dura, né, é um período da história que se compreende, né, de 1000 anos, e aí ela termina
com a conquista de Constantinopla. Constantinopla era o Império Romano, porém se torna Império Bizantino, né? A parte cristã, né? Pelos otomanos, né? Em 1453. Então, é aí que se finda a Idade Média, dando aí início a um novo período da história. Dúvidas, questionamentos, estamos à disposição. Gente, agora, pelo horário, infelizmente, nós temos que encerrar para que os professores de biologia possam ajudar vocês agora, mas nesse novo plantão de tirar dúvidas. Só para encerrar, vou exibir aqui a resposta de vocês em relação à nossa pergunta de como nós conduzimos as aulas de história, tanto aqui no momento desse plantão de tira dúvidas, quanto dos vídeos. Vocês estão vendo, professor? Consegue ver? Bem, espero que tenham aproveitado. Muito obrigado por todas essas carinhosas manifestações de vocês. Estamos felizes, com certeza, pelo desenvolvimento da aula. Não foi possível, nesse primeiro momento, resolvermos as questões, mas vamos praticá-las, com certeza. Muitas questões, quanto mais resolvermos, vamos estar mais aptos a enfrentar os desafios, tanto do Enem quanto de outros vestibulares. Então, professor Luciano, uma despedida final. Já? Poxa! Então é isso, galera. Assim, tem eu, o professor Gerry. Eu coloquei aí meu WhatsApp, meu e-mail. Eu sei que tá todo mundo tá todo mundo aí ansioso, né? Com com o Enem, com essa situação toda de pandemia, isso mexe no psicológico da gente. Mas o que a gente puder fazer para ajudar, para que vocês consigam aí, né, ter êxito, né, no objetivo de entrar na universidade, a gente vai fazer. Não somos os donos da verdade, e em história é muito perigoso se falar em verdade, porque a história ela está em constante movimento, né? A cada nova evidência, a história ela se reconfigura, se reatualiza, mas dentro desse processo aí, o que nós pudermos fazer para tentar atualizar vocês, tirar as dúvidas, e assim, eu quero ver vocês dentro da universidade, porque a universidade é para a gente, a universidade é nossa. A universidade é do negro, é da mulher, é do LGBT, é do indígena, é de todo mundo, a universidade é nossa, a universidade para todos. Brigadão. Desculpa se ficou alguma coisa ainda pendente, tem aí o e-mail, tem aí o WhatsApp, e a gente está à disposição. Fico muito feliz e, para mim, é bola para frente. Isso mesmo, gente. Forte abraço. Muito obrigado por participarem desde tão cedo no sábado. Sei que pode ter sido nossa primeira experiência, mas com aos poucos, principalmente com esse retorno de vocês, esse feedback, é que nós vamos poder estar desenvolvendo um trabalho maravilhoso para ajudar vocês, principalmente porque nós é que queremos que vocês conquistem todos os seus sonhos. Então, gente, forte abraço, tudo de bom sempre, bons estudos, até mais.